Olá, bom dia! Mais um podcast Fala Comigo Deus. Deus vai falar com você, falar comigo, falar com a nossa convidada, falar com a minha cooperadora aqui, né? A nossa produtora que sempre está aqui me ajudando, me auxiliando, falar com a nossa equipe, mas você procure prestar atenção que hoje temos um tema maravilhoso. Esse programa é feito para você, de 12h a 1h. É um horário pequeno, tão curto que tem dia, tem programa. Olha, missionária, que quando acaba a gente fica assim, ó, não quer nem sair da mesa, a maioria. A gente não quer nem sair da mesa de tão gostoso que fica. Porque falar de Deus, falar da obra de Deus, falar da palavra de Deus é uma coisa gratificante, enche a gente, enche, alimenta de tal maneira que é muito importante para a gente. Toda quarta estamos aqui para você, ao vivo, para você receber essa mensagem diretamente do trono de Deus. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa que você já até conhece. Não vou dar spoiler, porque ela já vai ser apresentada já já. Mas eu quero dizer para você que não se inscreveu no canal, se inscreva, dá o like, ativa o sininho, né? Porque vai ajudar outras pessoas, compartilha. Né, tem muitas gravações já feitas, com programas também de uma qualidade espetacular, nível, assim, de Deus mesmo, a gente pode dizer, né, não, Raquel? Com certeza. E que você não deve deixar de assistir. Tá numa hora vaguinha, tá em casa, tá num feriado, tá num sábado, no domingo, não tem o que fazer, ou tá lá, né, não quer ver novela, vai lá e assiste o YouTube, o Fala Comigo Deus, programas já gravados, que estão lá bonitinho para você, para te alimentar também, mesmo estando em casa. Esse, ao vivo, é para você ter o alimento espiritual no seu horário de almoço. Bonito, direitinho, como Deus manda, porque a gente está aqui para fazer a vontade do Pai. Ele determinou o programa e é para ele, né, que nós estamos fazendo. E aí, Raquel, quem é que ajuda a gente? Quem ajuda sempre a gente, além de Deus, né? Primeiro, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa quarta-feira. E nós desejamos de todo o coração, né, que Deus fale com você, fale ao seu coração. E quem nos ajuda a estar no ar todas as quartas-feiras, né? As nossas patrocinadoras são 2 firmas idôneas, 2 firmas confiáveis, e nós estamos com elas para nos ajudar, para manter esse nosso programa, e são a Qualificar e a Rarice. E as nossas redes sociais são @qualificarservicos, sem cedilha, e @r.a.rice. Então, são firmas de terceirização de serviços e firma de construção civil também. Então, se você deseja, né, que alguém administre esses serviços para você, você pode confiar, pode contratar uma dessas 2 firmas. Amém, legal. A gente tem que agradecer a Deus mesmo por elas, porque são elas que mantêm esse programa para você, para te alimentar. E agora, Raquel, quem é a nossa convidada de hoje tão especial, tão maravilhosa? Conta. Então, acho que eles já sabem, né? Essa mulher amada, né? Nós amamos quando ela está aqui com a gente. Amamos fora do programa também. Querida. É sempre muito bom ter a presença dela. Nós estamos, então, aqui com a missionária, psicóloga, Edna Cordeiro, né? Edna Cordeiro. Dá um oizinho, Edna, para os nossos convidados, não, para a nossa plateia que está nos assistindo e também para aqueles que estão nos ouvindo de longe.
Bom, é um prazer nós retornarmos, né, ao programa. Nós estamos aqui mais Estreou. uma vez. Foi o programa de Bem abertura. lembrado, foi o programa de abertura, foi ela e o seu maravilhoso esposo, que é o nosso pastor, né? Jairo, né? Isso Graças mesmo. a Deus. E é um prazer, né? Porque nós estamos aqui para falar da palavra de Deus e é sempre bom, né? Nós estarmos falando, refletindo sobre a palavra. Entendemos que nós não temos o conhecimento, mas o conhecimento, a sabedoria vem do Senhor. Verdade. Então é por isso que é tão prazeroso estarmos aqui falando dessa bênção. palavra e falando com pessoas que muitas vezes nós não podemos estar perto, né? Mas hoje em dia a tecnologia nos permite falar da palavra de Deus, comunicar, refletir, né? Levando a palavra de Deus para aqueles que carecem dessa palavra. Isso é É muito isso. bom, porque o homem, né, o ser humano, precisa muito de Deus Sim, hoje, né? sim. Tá precisando ouvir a palavra e às vezes tá tão o mundo, né, as coisas do mundo vão enlaçando, vão trazendo tanta dificuldade Sim. e a pessoa vai ficando abatida, com a fé meio cansada, meio abatida, meio desanimada, porque é como se você nadasse, tentasse chegar à praia, né, chegar à areia, e aí você tem a impressão de que não está conseguindo. E aí você recebe uma palavra como essa de hoje e você vai se animar. Com certeza. Você pode, se você deixar essa palavra penetrar no seu coração, você vai ter uma outra visão, você vai ter um outro entendimento. As coisas podem melhorar, podem mudar. Porque, olha, sem Deus não melhora, não. É engano, é um engodo. É isso mesmo. Achar que você vai conseguir sozinho, não vai. Tem que ouvir. Tem que se apegar à palavra, tem que orar, tem que buscar. A gente está sempre falando. Não tem cristão com ligação com Deus, com relacionamento com Deus bom, que é o que protege a gente do mundo, é o relacionamento com Deus. Sim. Né? Não é o relacionamento do outro, é o seu próprio relacionamento. Mas para isso você tem que buscar o Senhor. Muito bem. Então, vamos apresentar a nossa convidada. Antes da apresentação, eu só gostaria de pedir que você participasse conosco nas nossas redes sociais, tá? Então, se você ainda não está seguindo, entra lá no Instagram, nós temos a nossa rede social, @FalaComigoDeusCast, tá? Então, não deixe de nos seguir, isso é importante. E também, no YouTube, nós temos podcast Fala Comigo Deus. Você chega lá e se inscreva no nosso canal, tá bom? Beleza. Bom, então nós estamos aqui com a nossa querida Edna. Como eu já falei, né? Ela é uma missionária, serva do Senhor. Ela é membro da Igreja Evangélica Congregacional do Encantado. Tem formação em teologia, psicologia e pedagogia. E, atualmente, ela é pós-graduanda, né, em psicanálise. Casada com o pastor Jairo Gonçalves de Oliveira, há 40 anos, estão juntos. E eles têm 3 filhos, que são Ibsen, Paula e Arthur, né? Tem uma nora, Michele, que é casada com Ibsen, e 2 netinhas. As netas são Abigail e Melina. Que ontem até fez aniversário. Abigail fez aniversário? Beleza. Parabéns, Muito bolo. Abigail! Oh! Deus te abençoe! Que Maravilha. bom! Feita a devida apresentação, Oh, meu Deus, né? passa a bola para mim. Isso né? aí. Oh, meu Vamos então. É um nosso prazer programa. muito grande ter a missionária, que é uma pastora toda perfeita, maravilhosa. Que linda. E, assim, é muito gostoso estar aqui com você. É leve demais, porque você é uma mulher de Deus, é uma mulher que tem vida com Deus. É muito bom, né? A gente recebe aqui nesse programa pessoas que têm vida com Deus, né? Que isso é importante. Não é de araque, é de verdade. Tem compromisso com Deus, compromisso com a verdade, né? Tem uma vida que reflete Jesus, né? Que representa Jesus. Então, pra gente é uma honra muito grande, viu? Missionária Edna, né? E que Deus possa iluminar cada dia mais a missionária em tudo que a senhora faz, porque é uma grandeza, além de ser uma, né, todo esse currículo aqui que chega, eu vou te falar, né? É o currículo, é o currículo. Muito bem, vamos nós que a gente tem pouco tempo aqui. Edna, fala sobre o conceito. Nós vamos entrar num tema maravilhoso chamado liberdade, tá? É o tema de hoje, né? Então, fala pra gente o conceito bíblico de liberdade. É contigo.
O tempo é teu. Pois é, dá até vontade de tremer, né? Não. Sei que não dá, você é uma mulher preparada pelo Espírito Santo. Mas você colocou o conceito bíblico, não é, de liberdade, porque realmente foi até uma boa colocação, porque há um conceito de liberdade fora da palavra de Deus que não tem nada a ver com o conceito que Jesus trouxe para nós lá em João capítulo 8, verso 32. Quem quiser pode até acessar o texto bíblico, que vai falar sobre a questão da liberdade, a forma como Jesus comunica e fala e descreve e define liberdade. Jesus começa isso em João capítulo 8, verso 32, dizendo o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente até há bem pouco tempo a gente ouviu muito esse texto foi muito, eu diria, badalado, né, entre aspas, muito falado, não é? Só que, na verdade, o texto não diz respeito ao homem. Na verdade, o texto se refere à pessoa de Jesus. Conhecereis a verdade, mas quem é a verdade? Jesus. Jesus é a própria verdade. Então, pensar em conceito, né, de liberdade dentro da palavra de Deus, é necessário que a gente entenda que esse conceito não pode ter outro sentido a não ser em Jesus. Jesus é a própria verdade. É por isso que Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus fala da verdade, ele não está falando da liberdade. Jesus não está falando de uma liberdade em que as pessoas agem com licenciosidade, fazendo aquilo que elas entendem que deve fazer, andando da maneira como ela deve andar. Jesus vai falar da liberdade dizendo sobre a questão de você ser liberto do pecado. Porque hoje nós somos escravos. O homem sem Deus, na verdade, ele é escravo do pecado. Como pode ser? Ele vive de acordo com o seu próprio entendimento. Ele vive de acordo com a própria carne. Então, quando esse homem, enquanto não tem a Jesus, ele faz a vontade da carne. E fazer a vontade da carne é ser escravo dela. Então, enquanto o homem não conhece a Jesus, ele é escravo do pecado e vive, então, sem liberdade, porque ele não tem opção. Né? E pensa que é livre, né? E pensa que é livre. Inclusive, isso faz dele também um cego. Uma pessoa cego não no sentido pejorativo da palavra, né? Mas uma pessoa que não tem entendimento. Uma pessoa ignorante, não é? Não, também no sentido pejorativo. Mas de ignorar as coisas, exatamente, que não está fazendo. Então, esse homem, né, que vai tomando essas decisões por ele mesmo, na verdade, por ele mesmo, fazendo a vontade da carne, daquilo que lhe apraz, sem, contudo, perceber o que está à sua volta, das coisas erradas, né, dos atos pecaminosos que ele faz. Então, enquanto o homem ele não tem esse encontro pessoal com Cristo, enquanto ele não tiver o conhecimento, não se tornar uma pessoa humilde diante de Deus, reconhecendo quem ele é, que ele é uma pessoa que tende para o mal. Enquanto ele não percebe isso, né, enquanto ele não é humilde para reconhecer, né, a sua condição de pecador, ele vive fazendo sempre, não tem escolha, não tem opção, não tem a liberdade, não é, de escolher. Então, ele faz o tempo todo a vontade da carne. Consequentemente, não tem liberdade. Entendeu? E deixa eu fazer assim uma... Tremendo isso. E deixa eu te fazer uma colocação, porque às vezes a gente pensa assim: mas fulano é um homem pacato, a fulana é uma mulher muito concentrada, é uma mulher séria, boa dona de casa, é uma boa mãe. Ele é uma pessoa bem-sucedida, ou não é bem-sucedido, mas é um homem pacato, não faz mal para ninguém, não é da bagunça, não é da... Mas mesmo esse homem ou essa mulher, com todas as qualidades, ela ainda é sem liberdade? Sem liberdade. Enquanto não reconhecer a sua condição de pecador e ter um encontro com Cristo, ele está escravo do pecado. Todos, independente da vida, da forma que conduz sua vida, independente de ser bom, de ser generoso, todos precisam porque reconhecer a salvação, a liberdade. veja bem, olha só,
a salvação ela não é pelas obras. Isso. É importante bom. que se diga isso, né? A salvação não é por obras. Eu não sou salvo porque eu sou uma pessoa boa, porque eu ajudo, por exemplo, uma pessoa idosa a atravessar a rua, Porque sou boa porque, dona de né, casa, porque, sou boa porque mãe. não, porque sou boa esposa, porque sou boa mãe, porque, entendeu? Não são obras que levam o isso homem mesmo. à salvação, ou melhor, à liberdade, a conhecer, a saber, né, acerca da liberdade Glória a em Deus. Jesus. Porque é Jesus quem vai nos libertar desse julgo pecaminoso. Então, pode o homem ser uma boa pessoa E é escravo, do isso, mesmo jeito. ainda assim, É ele permanece escravo. Por quê? Porque faz a vontade da carne. Até porque ele não pode ser salvo, não há outro caminho a não Senão ser Cristo. Jesus. Então, enquanto ele não tiver esse encontro com Cristo, mesmo sendo bondoso, não é? Mesmo fazendo uma coisa boa aqui ou ali, ou sendo uma pessoa que paga suas contas, não importa. Correto, que o Não, mundo, sou o correto, conceito eu não de fumo, não correto. bebo, não faço mal para ninguém, eu cuido da minha família, certo. Mas enquanto ele não tiver esse encontro com Jesus, ele serve. É muito difícil para quem ainda não conhece a Jesus entender isso. Que a liberdade ela vem, né? A escolha ela só tem quando ela, através da pessoa de Jesus, traz à luz, então, os seus próprios erros. Porque enquanto ele não tiver esse encontro, para ele está tudo certo. Não reconhece, né, que está Enquanto- errado. Exatamente. Entende? Não entende os limites, né? Do que é Não, certo ou não. errado, né? É E isso. É muito simples. Eu, talvez por ser tão simples, que as pessoas não Não entendam. aceitam. Não aceitem, É né? verdade. Então, o homem, enquanto ele não tiver um encontro com Jesus, ele vai fazendo constante, não tem liberdade de escolha. Ele vai fazendo sempre a vontade da carne. No carne. momento, ele está tratando sua esposa bem, seu esposo bem, ela está tratando seu esposo bem, não é? Ele está ali pagando suas contas e tudo, mas ainda assim ele é escravo do pecado, enquanto não tiver esse encontro com Cristo. Muito bem colocado, porque a gente precisa tirar essas dúvidas, porque às vezes até mesmo esclarecedor. uma pessoa que está até na igreja, às vezes ainda não teve esse entendimento. Às vezes ela pode até estar começando a caminhar, ainda não tem esse Sim, entendimento, sim. precisa ter. E a palavra é esse versículo 8 de João 8:32. 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará, Isso é exatamente. importante, porque a palavra é que liberta. Esse isso. conhecimento vem da palavra, não é isso, missionário? E eu queria citar também um texto de João 8:36, que Jesus complementa, né? Eu trouxe aqui Pode, para que a gente fica à possa vontade. entender melhor. Jesus mesmo vai dizer o seguinte em João 8:36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só através do Filho, que é Jesus, tá entendendo? Não tem outro caminho. O Filho se não libertar, né? Se não houver essa libertação através da pessoa de Jesus, a pessoa não é livre, ela é escrava. Jesus coloca escrava. isso. Então, João 8:32 e João 8:36 vai dar maior esclarecimento acerca dessa questão da liberdade. Se a pessoa de Jesus, se a pessoa não for liberta através da pessoa de Jesus, que é a verdade, ela é escrava do pecado, não tem Sim. outra escolha, não tem outra opção. Entende? E é simples assim. Um dia a pessoa se reconhece pecadora. Fala um pouco assim sobre isso. É que um dia ela, de repente, como é que isso acontece? Como é que isso pode acontecer? De repente ela se vê pecadora, assim, do nada, e ela começa a entender que tem Jesus. O que é importante? Vamos dizer que a pessoa não tem esse entendimento ainda, não sabe como é que isso acontece. Dá para dar uma esclarecida sobre O isso? texto bíblico fala sobre a questão da fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sim. E nós temos hoje aí os diversos meios de comunicação, nós estávamos até falando sobre isso há pouco, né? Os diversos meios de comunicação. Nós temos hoje a palavra cantada, né? Nós temos a palavra falada, nós temos pessoas missionárias que estão ali pregando o evangelho, né? A Bíblia está recheada de pessoas que tiveram um encontro com Cristo, e hoje também, nos dias atuais, nós temos, né, pessoas que tiveram um encontro pessoal com Cristo, quando entenderam, ela ouve a palavra de Deus, ela entende isso, ela
passa, o Espírito Santo de Deus, né, faz a obra no seu coração, vai gerar fé no seu coração, e a partir do momento que essa fé entende que realmente ela é pecadora, é importante dizer que só alguém com humildade pode ter esse reconhecimento. Que reconhecimento, Edna? O reconhecimento de que realmente É quem eu escravo. sou e que ela é escrava do pecado, que ela não faz coisas boas, que ela faz no momento coisas boas, mas tende muito, na maioria das vezes, a fazer coisas ruins. Então, a partir do momento que ela se vê como uma pecadora, é a partir desse momento que ela vai entender que precisa da graça de Deus. Da liberdade de Deus. de Exato. Jesus. Então, veja, Ser livre. não é possível que alguém tenha um encontro com Cristo sem antes se reconhecer uma pecadora, Pecadora. sem antes reconhecer que ela é escrava do pecado, não é livre. Então é necessário que ela veja a sua condição. O Espírito Santo usa pessoas, usa os meios de comunicação, usa diversos meios para poder estar falando. Ela ouve a palavra, então reconhece que é pecadora, e aí o Espírito Santo vai agindo de uma maneira tal que ela entende, vai até Jesus, né? Reconhece o sacrifício de Jesus, e a partir daí, então, ela é liberta. E essa liberdade, ela é recheada de coisas boas, né? Ela Sim. vem trazendo um caminhão de coisas boas, né? Que é esse paz de Cristo, Sim. a alegria do Espírito, né? A gente vai falar um pouquinho, verdade, adiante. a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, Tá. um pouquinho mais adiante. Tá bom. Mas é importante que a gente destaque aqui o seguinte, que a pessoa precisa, quando Jesus vai fazendo ali aquela obra, é necessário que a pessoa se reconheça Sim, pecadora. pecadora. Não tem como o homem não se ver a sua condição de miserável pecador e entender que precisa da graça de Deus. Percebe? Eu não sei se as Sim, irmãs estão entendendo. Com bem claro, certeza, né? tá Não bem esclarecedor. Não tem missionária. como o homem, entendeu? Ver Conquistar uma essa pessoa liberdade. que é altiva, por exemplo. Não, eu sou uma pessoa que eu não preciso. Eu eu não sou sou bom. pecadora, eu sou uma pessoa boa. É Eu não disso que a gente está preciso, falando. Entende? Uhum. Para que eu vou ser liberto do quê? É. Né? Eu não tô estou preso aprisionada, de nada, é. entendeu? Eu não sou escrava de. Então, uma pessoa que tem esse entendimento, como é que ela vai até Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus, se ela mesma não percebe vê ou pecadora. não se vê pecadora, entende? É legal, isso é muito importante, porque chegar nesse nível de reconhecer é importante. Você tem que ter humildade para isso, né? Sim. Você Sim. tem que se sentir bem pequeno, bem menos que Deus, né? Porque às Sim. É vezes isso aí. as pessoas se colocam acima de Deus, né? Sim. É muito comum isso, porque se você acha que você não tem pecado, você está se colocando acima de Deus, né? exatamente. Então você é mais santo. não, você isso. Você é mais escravo do que você pensa. Primeiro João falando. Você pensa que é mais santo do que Deus, né? Inclusive, primeiro João falando para crentes, aí ele está falando para crentes. Sim, isso é importante. Ele diz o seguinte: que se a pessoa diz que não tem pecado, não é? Faz o Senhor mentiroso. Mentiroso. É isso. Exato. Isso Porque ele mesmo. disse que todos pecaram. E carecem da Que glória de carecem Deus. da glória. entende? É bom falar disso, bom. missionária. Parece Muito uma coisa bom. Muito simples, não é? Uma coisa que corriqueira e todo mundo tudo. já sabe. Corriqueira, não mas Mas precisa ser tão dito. Precisa ser importante. dito. né? E às vezes, até nós que somos cristãos Sim. mesmo, não nos percebemos, Sim. percebemos, meditando, pensando sobre isso e vendo a nossa própria condição. Exatamente. Verdade. E só com esse reconhecimento, né, dessa nossa condição é que nós vamos aceitar a Jesus como Sim. Senhor e Salvador. Exatamente. Porque se a gente não achar que não Se precisa não se dele para nada, não reconhece, estamos presos a nada, para que eu vou querer o senhorio dele, né? E eu nem vou reconhecer que eu preciso da salvação dele. Então, para receber Jesus como Senhor e Salvador, tem que ter esse reconhecimento, né, que foi citado aqui, da por nossa i- condição de É por pecadores. isso que em um momento ele também fala que muitas pessoas estão enganadas, né? Vivem Elas acabam enganadas. vivendo enganadas porque não tiveram esse real reconhecimento, É né? isso. Não se admitiram um pecador. É Estão na isso. igreja, estão ali participando. O pastor não tem como saber. Isso é uma coisa de fora o íntimo, né? Da Isso, pessoa. sim. Mas tem muitos que acham que até enganam, ou até estão se enganando, né? Sim. E até enganam, mas não para Deus. Tanto é que ele diz que um dia, quando chegar lá, ele não vai dizer, não vos conheço, né? Nossa, é muito Porque sério. a liberdade, engraçado, uma palavra simples, liberdade, mas tão profunda, porque
a liberdade só tem se você deixar de ser escravo. É. Você só deixa de ser escravo se você tiver realmente um encontro com Jesus. De Até verdade. porque, Ângela, só para complementar, talvez a pessoa não entenda muito bem. Mas só para a gente poder complementar, para poder fortalecer isso que a palavra de Deus vai dizendo, né? Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, se reconhece pecador, recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Veja, no momento em que a palavra de Deus vai dizer também, né, nos Gálatas, que a gente vai ser tirado ali da servidão ali nas trevas e vamos ser transportados e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. No momento em que nós estamos ali, agora, né, ali participando do reino do Senhor com Jesus, o que vai acontecendo? Quando você, enquanto cristão, olha para a sua vida e percebe que você pode, aí sim, você tem a liberdade de escolher. Você pode viver uma vida de santidade diante de Deus, não fazendo a vontade da carne, mas você também pode, não, eu prefiro, entendeu? Eu vou aqui ou ali, ter um pecadinho aqui ou ali. Entende como é que é? Enquanto você está no mundo, você não tem essa percepção. Mas quando você passa, não é, sai ali das trevas para a maravilhosa luz, quando o Senhor o liberta, você passa a ter liberdade de escolha. É bom que se diga isso. É importante. Você passa Você passa a reconhecer, saber que aquilo é pecado. Ver que aquilo é pecado. Não faz bem, não agrada a Deus. Exatamente. E aí você vai olhar de um outro ângulo. Quando você está ali com Cristo, você passa a olhar de um outro ângulo, você passa a perceber que aquilo que você fazia antes de receber a Jesus, aquilo não agradava a Deus. Está entendendo? Então, você agora estando na luz, né? Porque lá você estava em trevas. Parece uma coisa meio pesada, mas é real. Não, mas tem que falar. Todos que não receberam a Jesus permanecem nas trevas. Não tem como. Fazendo a vontade da carne. Não tem meio termo. Não tem como a gente paliar isso, entende? Quando você recebe a Jesus, então, você passa a olhar e a ver que realmente você hoje está ali com Cristo, vivendo uma vida com Jesus, tendo ali a liberdade de dizer, eu não quero aquela vida que eu tinha para mim. Então, você passa a ter a liberdade de escolha. Beleza. Entende? Perfeito. Muito bom. Muito bom. Segunda pergunta, existe limite para a liberdade? Eu estava até pensando, né, sobre essa questão dos limites para a liberdade. Não é? Porque um conceito muito errado sobre liberdade é achar que ser livre é não ter limites. Eu posso fazer o que eu quiser, então eu sou livre. Exatamente, né? Exatamente. Mas será que tem limites? Pois é. Então, pensando sobre essa questão de ter ou não limites, não é? A gente pode estar imaginando, né? O que você entende? A gente já falou sobre a questão da liberdade, mas o que você entende, não é? O que é uma vida cristã? De que maneira você vive, né? Como um cristão? O apóstolo Paulo vai dizer, não é? Que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Isso Todas é liberdade. as coisas me são lícitas. Viu como é que a liberdade está bem ali, não é? Muito bom. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Entende? O apóstolo Paulo vai falar isso aos Gálatas, da importância de você ter esse olhar, não é? De que eu posso fazer. Tá entendendo? Mas é lícito. Mas tem que você ver fazer. o que eu devo fazer, como devo fazer, até onde. É aí que o Espírito, até onde eu posso É aí que o Espírito Santo de Deus, o limite, né? É maravilhoso, porque ele vai dar a você até onde o que realmente é bom e o que não é bom para você, vai dar a você essa condição de olhar, não é? Eu não diria julgar, porque a palavra julgar pode dar um outro sentido, mas sempre de escolher. Não é? Eu estou ali, estou olhando para aquela situação, posso até fazer. Tem muita gente que usa muito argumento assim, quer ver? Eu não sou crente porque eu não posso beber. Porque sou crente não posso beber. Isso não é verdade. Você pode. Se você quiser, você pode beber. Exatamente. Eu tenho uma liberdade? Tenho. Eu posso beber até cair, eu posso beber até ficar bêbada, eu posso beber de tal maneira que essa bebida para mim se torne um vício e venha prejudicar a minha saúde. Não, a minha religião não permite.
não é? Deus me proíbe. Não, o Senhor não proíbe ninguém. Agora, é a partir ali dessa comunhão que você já livre, liberto, o poder de escolha. Exatamente, que você então vai olhar. Vai avaliar, né? Vai avaliar. Vai ter esse olhar de avaliação. É isso. Vai poder olhar e ver, isso daí eu posso até fazer, mas não vou fazer. Porque a consequência disso, para mim, não é para minha vida, além de eu não deixar de agradar ao meu Senhor, que é uma coisa que eu quero, né? Porque quando somos libertos do pecado, nós vivemos para glorificar ao Senhor, para agradar ao Senhor. Além de eu perceber que aquilo não vai agradar ao Senhor e eu quero agradá-lo, aquilo também vai prejudicar a minha saúde, né? Eu já estou falando com relação à questão de vícios, né? Com relação às relações que muitas vezes travamos relações com pessoas que acabam fazendo com que nós sejamos influenciados para o mal. Você também, você pode, não sou proibido não, eu sou proibido, não posso me dar com fulano porque ele faz isso. Não, você não é proibido. Você não vai ver no Evangelho Jesus dizendo, olha, vocês estão proibidos de fazer isso. Em momento nenhum, Jesus vai fazer proibições, vai dar a você, como é que se diz, leis que você aqui pode, aqui não pode. Não, você tem a liberdade de escolha. É maravilhoso quando a gente pensa nisso, não é? Muito bom. Porque, e aí me dá limites, não é? Veja, os limites que me são dados não é a partir de algo que o Senhor me impõe, mas é algo que eu escolho não fazer, entende? Eu até posso fazer, eu até posso viver uma vida de, eu vou colocar libertinagem, vamos colocar assim, já recebi a Jesus, mas decidi, não é, viver essa vida de uma pessoa que faz o que deseja, o que lhe vem à cabeça, entende? Mas agrada ao Senhor? Você quer realmente agradar ao Senhor? Você passou por esse processo, e o apóstolo Paulo até vai dizer assim, olha, se é que já experimentaste, se é que já provaste do Espírito Santo de Deus, porque quem provou não vai querer. Verdade. Vai fazer, vai escolher, né? Tem a liberdade de escolha, mas vai escolher pelo Senhor, para o Senhor, para que a minha vida seja santa diante de Deus, entende? E é maravilhoso isso da liberdade que Cristo nos dá dentro disso. Posso fazer o que quiser? Você pode fazer o que você quiser, mas vai agradar ao Senhor. Eu posso tomar uma decisão que, de repente, não agrade a Deus, mas é bom para você? É isso mesmo que o Senhor quer para a sua vida? Está entendendo? É isso. É até onde você pode ir. Não, e assim, é incrível, porque quando você recebe essa libertação, sim, através da palavra, do reconhecimento que é pecador, que o Espírito Santo habita em você e tal, é incrível como é que você passa a entender esses conceitos, o conceito de liberdade, né, que a gente pode tudo, mas que nem tudo convém. Não é com peso, porque as pessoas que não estão ainda no Senhor, ainda não entenderam, né, vamos dizer assim, não tem essa clareza, elas acham que o cristão mesmo, né, que professa a fé, mas que vive, né, procura viver, porque ninguém é perfeito, todo mundo erra aqui, a gente tem que estar sempre falando isso, mas lutamos cada dia para buscar melhorar um pouco, né, mais. E aí, o que acontece? A gente tem esse conceito, é leve, a gente faz as nossas escolhas e a gente sabe quando a gente fez uma escolha de forma errada, vem um peso na alma, porque o Espírito Santo está em você, ótimo, ele faz exatamente. você perceber, reconhecer que aquilo não foi legal, que você não deve fazer aquilo mais, aí você fica lutando em oração, né, pedindo perdão, reconhece, mas é de uma forma que traz uma leveza tão grande, uma paz tão grande, né? Ao contrário do que muitas vezes as pessoas acham, que é pesado, que é com dolo, né? Que traz dano. Você não ser livre da forma que eles entendem, que eles fazem, que eles agem, acha que traz perda e não traz. Pelo contrário, eu quero deixar isso bem claro, que você ser livre para escolher e você procurar fazer escolhas mais acertadas com Jesus, com o Espírito Santo, mais de acordo com a palavra, é muito bom. Vai trazer benefícios. É muito bom. Te torna uma pessoa melhor. Te torna uma pessoa mais alegre, mais recompensada por Deus, porque a recompensa de Deus é grandiosa, né? Agora, você não perde nunca. Vale colocar aqui, Ângela, é bom que a gente se coloque, quando Paulo fala
sobre, lá em 1 Coríntios 10, né, do verso 30 ao 32, ele vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas Me convêm, convém. né? Mas é importante ressaltar aqui também que Paulo vai dizer que há uma luta entre a carne e entre o o espírito espírito. que agora habita em mim. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar. É bom que a gente diga isso. Sim, é Passa a importante. habitar em mim. Então, passo a ter o Espírito Santo de Deus, nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus, mas a carne ainda está aqui. Ainda grita muito. Ainda grita. Principalmente quem começa ali na caminhada cristã, ela vai enfrentar algumas situações, ela vai enfrentar algumas dificuldades. Alguém que vivenciou, né, uma vida que tinha determinadas atitudes, eu não quero citar nada para poder não, de repente, dogmatizar as coisas, Sim. mas alguém que vem de uma vida em que ela vivia fazendo coisas que não tinham a aprovação do Senhor, coisas gravíssimas, não é? Não tem pecadinho, nem pecadão, Sim, é bom que se pecado é coloque, pecado. mas tem o pecado enquanto gravidade, Sim. coisas gravíssimas. Quando ela tem esse encontro com Jesus, quando ela recebe a Jesus, vai haver sim uma luta entre a carne, E o que antes espírito. ela servia como escrava do pecado, né? E agora, liberta, vai haver Jesus, o Espírito Santo de Deus, né? Jesus, através do Espírito Santo de Deus habitando na sua vida, vai haver uma luta muito grande. Muitas vezes, pode acontecer, Edna, da pessoa cair? Pode. Pode. Faz o quê? Faça o quê? Quando eu, ali na luta, no início da caminhada cristã, o que eu faço? Porque eu quero fazer a vontade de Deus, mas a minha carne grita para eu não fazer a vontade de Deus. Faço o quê? Aí eu vou até a pessoa de Jesus. Senhor, me perdoa, porque o sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. Sim. E aí a minha vida pode ser restaurada. Não significa, não é, que uma vez que eu, nesse início de caminhada cristã, e até ao longo da minha caminhada cristã, não significa que eu nunca vá cometer um pecado que venha ferir, não. Pode acontecer sim. Sim. Isso não pode ser constante na caminhada cristã. Isso. Na medida em que eu vou conhecendo a Jesus, na medida em que eu vou tendo intimidade com Ele, na medida em que eu vou crescendo com o Senhor, isso vai se tornando cada vez, para mim, cada vez mais prazeroso, como você mesmo está Isso. colocando, cada vez mais prazeroso. Mas ao início da caminhada cristã, vai haver muita luta. Guerras, verdadeiras guerras. Verdadeira interna. guerra. E até quando você tem 30, 40, 50 Sim, ainda anos, tem. coisas em você que vícios e coisas, Sim. hábitos, Que você né, luta que você pra não- luta para deixar. É isso. Não é isso? Sim. Quantas vezes a pessoa, eu vou citar um vício bem simples, né, que seria, eu estou colocando o cigarro para ser uma coisa mais prática, mas tem outros vícios que não são evidentes, não é? Mas que fazem parte, que às vezes o cristão vai levando até que ele entende, não, eu preciso deixar isso. Mas o vício, por exemplo, do cigarro. Tem pessoas que se convertem e continuam fumando, só que o Espírito Santo de Deus vai falando, olha, você é escravo, você está sendo, Tá você está nessa escravo. prática aí ainda, e aquilo vai incomodando. E a gente eu conheço várias pessoas que ao longo da caminhada cristã foi mantendo aquele vício, até que o Espírito Santo de Deus ali foi falando, incomodando, até que a pessoa vence aquele vício. Assim como o vício do cigarro, todo e qualquer outro vício. Sexo, Mas sexo, palavrões. gente, pessoas que muitas vezes vêm liberto, né, para o Senhor Jesus, Jesus o liberta, mas às vezes ele tem vício de sexo pela internet. Não é? Sim. Eu não estou falando de homem, não. Não, Homem sem mulheres Claro. também. não é? E ela vem, e é uma luta muito grande para a pessoa. É. Mas na caminhada cristã, à medida em que ela vai vivendo uma vida de santidade na presença de Deus, tendo intimidade com o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai fortalecendo esse Espírito que já habita nela. E eu não estou falando de experiências especiais, eu estou falando a partir do momento que o homem conhece a Jesus como Senhor, aceita-o, né, como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus passa a habitar nela. A palavra de Deus diz, inclusive, o seguinte, olha, aquele que é do Senhor, o maligno não o toca, não é? Então, ela Ontem até o pertence pastor agora ao pregou Senhor sobre isso, né? Então, Não ela... tem como o diabo estar dentro de quem tem Espírito Não, Santo. é o Espírito... Entrar. Já está ocupado esse lugar. Exatamente, Já está ocupado. Já está Isso, ocupado, falou entende? ontem, né, Então, pastor ela vai Fiúça? nessa caminhada Pregou sobre cristã. isso.
e sendo fortalecida a cada dia, crescendo, né? E abandonando os seus vícios, as suas dificuldades, que a carne clama Sim. mesmo, entendeu? Mas que o Espírito Santo de Deus, cada vez mais ganhando espaço na vida cristã, Isso. ela sendo cheia cada vez mais do Espírito Santo de Deus, ela vai sendo fortalecida para vencer as dificuldades. Ó, eu vou até falar Sim. uma experiência assim rápida. Esses dias eu estava numa reunião e fiquei assim bem, tinha uma situação e fiquei nervosa com aquela situação. Falei uma palavra torpe. Sim. Não foi um palavrão, foi uma palavra até que é usual aí para todo Usual, mundo, sim. mas que para mim as pessoas estão acostumadas a me ver, a gente conversa, eu não sou muito dada a palavrões, a gente não é, Sim. né, não tem isso no vocabulário da gente. A pessoa fala assim: gente, dona Ângela falou isso. Se espantou. Que isso, dona Ângela? Eu falei, gente, eu falei mesmo. Deus Eu falei mesmo. Mas não é nada demais, não, dona Ângela. Eu falei, não é. Porque eu não sou de falar essas coisas, não gostei, me A perdoe. luta é constante. Aí eu Pode pedia não ser para você, mas para mim é. Mas na hora aquilo me pesou, me trouxe Sim, um peso. peso, porque já não é a minha prática. Porque antigamente, pastora, missionária, eu falava muito palavrão, você não tem noção. Antes de eu me converter, eu fumava, eu bebia, eu xingava, eu vivia. Eu não falava 10 palavras sem falar, não era só eu, não. Era eu, minha família. Eu tinha alguns da minha família também que xingava muito. Eu ainda tenho meus irmãos e tudo, mas não são mais, ninguém fala mais assim, tem outra convivência. Mas eu era demais. Depois que eu percebi como eu era horrorosa. Tá vendo? Eu só percebi depois que eu me converti. Mas é isso. Se o eu não me processo é convertesse, esse. eu nunca mudaria. É isso mesmo. Eu gostava de samba, eu xingava pra caramba, mas xingava. Não era que xingava, o vocabulário era pesado demais. Sim. E aí, hoje, quando eu falo qualquer coisa, aquilo dói, machuca por dentro. Ih, Espírito Santo, pelo amor de Deus, o que eu falei? Até mesmo assim, no trânsito, quando eu fico qualquer coisa, eu procuro não xingar. Eu vou, vai com Deus, abençoado. Meu Deus, vai com sim. Jesus. Nem falar certas estratégia. coisas. Para poder você não entrar, porque isso é uma coisa que, assim, é hábito. Se você volta à prática antiga, a própria palavra fala, né? Sim. Você tem que se libertar da prática antiga. É isso mesmo. Né? A liberdade é isso também. A liberdade é isso. É não É voltar escolha. na prática. Eu escolho não fazer. Não quero mais. E assim, Você tem liberdade para escolher. É muito bom o que Deus faz dentro da gente, né? Isso aí. Como ele cuida, o Espírito Santo ajuda a gente, o né? Espírito Nós vamos para a Santo. terceira pergunta, como exercer a liberdade no convívio social. Ótimo. Eu fiquei pensando nessa pergunta e eu gosto muito e eu incentivo aí, né, as pessoas que estão nos assistindo a ler sempre os evangelhos. Muito importante mesmo, né? Por quê? Porque vai falar como Jesus agia. Não é? Jesus era uma pessoa que se isolava? Você não vai ver Jesus isolado. Não. Você vai ver Jesus em casamento. Você vai convivendo ver com todos. pessoas, Jesus ia para a casa dele, Jesus na casa de Pedro, né? Jesus visitando publicanos e pecadores, almoçando com eles, não é? Você vai ver Jesus se sociabilizando. Jesus não se isola o tempo todo. É interessante falar até que Jesus, muitas vezes, e vocês já vão entender porque que eu estou falando isso, você vai até ver que Jesus muitas vezes se isolava para poder orar. Jesus fazia muito isso, né? Às vezes ele se isolava para poder orar. E ele tinha dificuldade, porque ele estava sempre cercado de muitas pessoas, né? Ele tinha dificuldade de se isolar. Raquel, interessante é que Jesus se isolava, mas quando os discípulos vinham, as multidões o acompanhavam, estavam ali querendo ouvir de Jesus, muitos querendo ser curados mesmo pela pessoa de Jesus e tudo mais. Mas é interessante que Jesus não perdia a paciência. Ele dava atenção. Jesus dava atenção. É lindo isso, é muito lindo. Maravilhoso. Por isso que eu digo, eu tenho que aprender muito com Jesus. Temos que aprender isso muito, Deus, tem que aprender muito. Porque Jesus não ficava irritado, né? Jesus não fazia assim, irrita. pai, mas que coisa chata falando isso e tal, né? De novo comigo, Isso de novo mesmo. querendo falar. Jesus não faz isso. Jesus dá atenção. Jesus, depois que eles têm aquele período com Deus, né, com o Pai, ali falando com o Pai, Jesus dá toda a atenção. Você vai ver 2 multiplicações dos pães, Jesus ali falando para aquela grande multidão. Então, por que eu estou dizendo isso?
porque isso tem a ver com a questão das relações sociais. Uhum. Ou não tem? Sim, Sim. totalmente. Totalmente, não é? Jesus começa, inclusive, lá em Mateus capítulo 5, versos 43 e 44. Jesus vai dizer, olha, amai os vossos inimigos. Jesus citando os fariseus. Vocês já ouviram que foi escrito? Amai os vossos inimigos e odiai aqueles que vos perseguem. Jesus vai no caminho contrário. Jesus diz, olha, vocês têm que amar os vossos inimigos, vocês têm que orar pelos que te vos perseguem. perseguem. Olha as relações sociais ali. Sim. Olha Jesus trazendo paz. Ele não estava dizendo que você ia ser isolado, se converteu, vai estar lá numa cidade só de Não, cristão, não. não, Você vai não. estar na sociedade, com todos os problemas, vai ter que Isso, só com as dificuldades nas relações, fazer boas escolhas. tendo relação com pessoas que às vezes olham assim e não vai com a tua cara, simplesmente ela não vai com a sua cara, não é? Ela do simplesmente nada, né? não gosto de você, sei lá, não diz isso muitas vezes de frente a você, olha assim, ela não vai dizer isso, mas pelas atitudes, não é? Isso. Vai Você demonstrando percebe. isso, né? Mas o Senhor está dizendo para você amar essas pessoas, orar por elas, ou seja, não se isolar, mas manter relações. Ora, com aquele que eu tenho uma boa relação é muito bom. Não é bom a gente estar em roda de com amigos? É tão certeza. fácil. Eu ontem tive estava evangelizando 7, 8 horas da manhã, um rapaz dentro da minha casa, ele foi na minha casa fazer um negocinho, eu estava falando de Jesus, me deu aquela coisa, eu fui falar de Jesus para ele. E ele falou assim para mim, Dona Ângela, eu nunca fui evangélico. Eu falei, mas você tem alguém na família? Ele falou, mas eu tenho 2 irmãos. Um irmão e uma irmã, são diáconos. Um é presbítero e outro é diácono, mas eles se odeiam. Então eu não tenho uma boa referência. Mas o que a senhora está falando aí muda tudo. Ele falou assim, o que a senhora está falando aí agora muda tudo o sentido. E eu vou chegar para eles e vou falar para eles que eles têm que aprender a amar, em primeiro lugar. E, vou para a igreja, porque a senhora está abrindo a minha mente, está me dando entendimento, porque Jesus é isso mesmo, Dona Ângela. Agora, eu sou casado, tenho 2 filhos, ele falando para mim. E eu procuro, assim, não vou muito para baile, não faço muita coisa assim, mas eu sinto que falta alguma coisa mesmo, que a senhora está falando. Sim. Eu estou sentindo essa falta mesmo. Mas eu olho para meus irmãos, não consigo querer o evangelho para mim, não consigo querer a igreja para mim. Porque para ele o evangelho é aquilo. E eu já falei muitas vezes, até falei para minha irmã, por que vocês ficam tão brigados? Nós somos irmãos, somos 5, parece. Tão brigados. Eu falei, vai lá e diga para eles que eles não estão sendo referência para você, mas que você quer Jesus, mas o Jesus que perdoa, que ama e que nos ensina a amar incondicionalmente. Fala para eles, ajuda eles também, Olhar pra porque Jesus, se eles né? morrerem desse jeito, eles também vão para o inferno. Eu falei, vai lá e diz a eles. Pode ir lá, diz, a moça me falou, Dona Ângela, que vocês vão para o inferno desse jeito. Eu sei Não que você olhar tá para as preocupada. atitudes Não, humanas, né? Mas olhar para Jesus. Pode falar, pastor. Primeiro João vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus. Verdade. Nós não entendemos, muitas vezes nós olhamos para isso de uma maneira assim, como se fosse alguma coisa cotidiana e a gente se acostuma. Mas é necessário que nós entendamos que aquele que não ama não conhece a Deus, até porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte, se eu não amo aquele que eu vejo, como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? O João vai, 1 João vai dizer isso, João, na sua primeira carta, vai falar, não tem como eu dizer que amo, porque eu não conheço a Deus. Conhece. Tá entendendo? Como é que eu posso dizer que eu amo alguém, né? E que eu amo a Deus, né? E dizer que eu não amo? Como é que eu posso fazer isso? Os nossos relacionamentos humanos são uma forma de concretizar o nosso relacionamento com Deus. Né? Exatamente. Vamos para a quarta pergunta. Considerando que somos Eu livres... posso só falar do texto de Gálatas, capítulo Pode, 2, é importante. capítulo 5, verso 22. É muito importante. Sobre o fruto do Espírito. É necessário que quando se fala, né, quando Paulo escreve aos Gálatas, onde estava havendo muito conflito, uma igreja que estava havendo muito conflito, muita confusão, o apóstolo Paulo vai começar falando sobre o fruto do Espírito, e o primeiro fruto que o apóstolo Paulo fala é amor. É o primeiro fruto. É um fruto, não é algo, e eu diria mais, né, que isso não é uma escolha. É uma determinação. A palavra de Deus diz, olha, eu preciso produzir, a partir do momento que eu tenho encontro com Jesus, eu preciso produzir o fruto do Espírito que dentro dele fala sobre
amor, alegria, paz. Tem pessoas que muitas vezes já conhecem a Jesus, mas ali no seu convívio social, nas suas relações, são verdadeira guerra. Não traz a reconciliação, muitas vezes traz a confusão. E a paz que Jesus oferece é essa paz que reconcilia. Né? Muda É uma o contexto paz, todo. muda todo o contexto de paz, porque paz a gente pensa que é quando a gente está bem, quando nós temos tudo, não é? Quando nós fazemos tudo. É paz para o ambiente, é paz para a família, é paz É paz, Conciliar. você passa a ser um reconciliador. Veja, mediador, Ministério da reconciliador. Reconciliação, né, que nós temos. Tenho liberdade de não fazer? Tenho sim. Mas saiba de uma coisa, a liberdade ela vem com algo chamado de responsabilidade. Se você não faz, você tem a escolha? Tem. Mas isso precisa vir acompanhado de responsabilidade. Se você não faz aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer, você tem a responsabilidade de entender que consequências virão. Sim. A liberdade ela vem com algo chamado de responsabilidade. Se você não faz, você tem a escolha? Tenho. Mas isso precisa vir acompanhado de responsabilidade. Se você não faz aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer, você tem a responsabilidade de entender que consequências virão. Sim, Entende? de verdade. A quarta pergunta, então, retornando, considerando que somos livres para tomarmos decisões, que critérios devemos usar para fazermos boas escolhas? Bem rapidinho, porque estamos já chegando no ponto. Bom, Quinta já respondeu. Tá bom. a primeira coisa é saber exatamente o que você quer. Não tem como. Se agradar a Deus ou se agradar a carne. Exatamente. O que você quer? Viver com Deus. Viver uma vida de seriedade com o Senhor. Deus. Isso é primordial, isso é principal. Primeira pra você. escolha, né? Exatamente. Eu tenho liberdade para decidir não fazer. Decidir, né? Não estar ali fazendo a vontade de Deus. Você tem essas. Mas veja, você tem que ser responsável para saber que isso terá consequências. Agora, veja, o que você deseja? Eu tenho um objetivo. Eu decidi, não é? Eu escolhi. Eu tive a liberdade de dizer, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero agradar ao meu Deus. Qual é o seu objetivo com isso? Não é? Aí, a partir do momento que eu sei o que eu quero, não é? O que eu quero alcançar com isso? Não é? Quando eu decido fazer a vontade de Deus. Qual é o meu alvo? Né? Aonde eu quero chegar sem limites? Eu quero ter absolutos com Deus. Eu quero viver uma vida, né, profunda com o Senhor. Eu quero viver uma vida de intimidade plena, na medida em que você vai crescendo. E o meu objetivo é esse. Né? O nosso objetivo, aí eu estou falando enquanto cristãos, precisa ser esse. Não é? Eu preciso ter esses absolutos de tal maneira que o Senhor tenha intimidade. Vamos lembrar lá da relação de Jesus com os discípulos? Sim. Não é? Jesus fugiu do seu objetivo? Ele veio... Não. Qual era o objetivo? Mesmo pessoas falando, a questão dos fariseus, que Jesus enfrentou, saduceus, né, os escribas, Jesus enfrentou muita gente contra o objetivo principal. Sim. Mas Jesus chega lá, Jesus cumpre cabalmente aquilo para o qual o Senhor o enviou. Sim. De que maneira? Ele morre na cruz. É bom que a gente... Porque tem pessoas não crentes, é bom que a gente diga... Jesus vai, mesmo na nossa condição de pecadores, enfrenta, né, toda uma oposição das várias, né, das mais diversas Jesus enfrenta, não é? Mas ainda assim Jesus tem um objetivo. Qual era o objetivo? Nos salvar do pecado. Nos salvar, nos dá o quê? Vida eterna. Liberdade. Liberdade eterna, né? Nele. Nele. Entendeu? Então, Jesus cumpre cabalmente o seu ministério para o qual ele havia sido proposto. Ou seja, morrer na cruz pelos nossos pecados e depois ressuscitar. Eu não sei se respondi a pergunta. Então, o maior critério é decidir o que você quer com a sua vida. O que você quer. Né? O que você quer. A partir daí... E decidir o que você quer. Qual é o seu objetivo? É cumprir aquilo, fazendo a vontade de Deus para a minha vida
e não ficar muitas vezes No muro. ali em cima do muro, até porque eu estava até pregando na igreja do Mendanha, eu falei assim, o Senhor não gosta de pessoas mornas, crentes mornos. Isso. Tá? Ele é bem claro, fala, né? Quando a gente bebe, né, água morna, não sei se você já explicou, quando está passando mal, às vezes minha mãe dizia assim, toma água morna para botar isso para fora, não é isso? porque Da ânsia de vômito. Da ânsia de vômito. É isso, perfeito. É por isso que nós, né, precisamos tomar a decisão. O que eu quero? Qual é o meu objetivo? É servir seguir ao com Senhor, Jesus, é servir, agradá-lo, agradar a Deus. glorificá-lo, exaltá-lo através da minha vida. Amém. E aí eu vou caminhando. E nesse critério eu falaria também sobre o conhecimento, né? Primeira coisa, você tomar uma decisão. A quem você quer seguir, a quem você quer obedecer. Sim. E o conhecimento, né? Mas o que Deus quer da minha vida? O que Deus Né? quer. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo aquilo que é certo se eu não conhecer a vontade Exato. E aí dele? tem que fazer né? como, Raquel, para conhecer? Tem que buscar na palavra de Deus, Sim. porque Não tem Deus, outro- ele se revelou através da sua palavra. Exatamente. E ele também se revela através Pra do Espírito nós, né? Santo, você Exato. conversando com ele, tendo uma vida de intimidade Orando, com ele, verdade. orando, ele vai revelando qual é a vontade dele para cada situação da Sim. vida, né? E é dessa forma, com esse critério, né, de conhecimento, de busca, de decisão, é que a gente usa bem a liberdade que nos E foi assim, proposta. e ele, cada vez mais você vai conseguindo mais liberdade. Por quê? Sim. Ele vai te guiando pelos caminhos melhores. Às vezes até você enfrenta, né, caminhos ruins e tudo, mas você vai saber, vai ter força, vai ter entendimento de como sair daquilo ali, Perfeito. daquele caminho, né? E essa Essa é a liberdade, esse poder, né? Que você vai ter de entender que aquilo ali você pode desviar dele. Aham. A Aquilo sua não é liberdade bom, não é vou bom, por esse caminho. Essa colocação que a Raquel fez sobre a questão Importante. da palavra de Deus e dessa intimidade em oração Uhum. é importante. Porque eu também posso escolher não ler. Isso. Sim, e não buscar essa intimidade. É Não isso. é? Você pode. E aí eu né, não vou ter esse conhecimento. Você tem né? liberdade para não ler a palavra, você É. tem liberdade para não manter a sua vida de comunhão com o Senhor através da vida de oração. Mas lembre-se de Jesus, você como crente em Cristo Jesus, observa. O que exemplo. Jesus nos deixou. Tava Ele era um ali homem de naquele- oração. Mas Sempre aí Jesus se orando, retirava tia. para orar e falava com o Pai É. intimamente. Isso. Pai, tu sabes, não é? Tu sabes, Senhor, mas tu sabes, eu sei que sempre me ouve. Era o que Jesus dizia. É não isso. Então, faça um minutinho para a senhora fazer suas considerações finais aí. Deixa uma mensagenzinha aí para. Bom, Quem eu tá não nos posso assistindo. deixar de usar, né, esse tempo para dizer para você que está nos ouvindo, que ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você precisa da graça de Deus. Sem a graça do Senhor na sua vida, você não tem liberdade, você é escravo do pecado. Então, a graça que é Jesus vem para dar a você a liberdade, vem para dar a você uma nova vida, vem para dar para você a liberdade de escolher pelo Senhor. Porque ainda que você não o faça, você continua sendo pecadora. Ah, eu posso ou não? Pode, você pode até dizer não quero, mas você vai continuar na sua vida de escravidão. Quando você vem para Jesus, então você é liberto e agora sim, agora você vai viver uma vida abundante a partir da liberdade que Jesus te proporciona. E não buscar essa liberdade é uma caminhada que tem uma direção muito triste, né? Exatamente. Que tem um final muito infeliz, né? Longe de Deus, Longe né? de de Deus, Deus. no inferno, né? A gente tem que falar disso, né? Porque é de verdade, não é brincadeira. Sim. E é para a eternidade, é para a vida toda, né? Nós não podemos aqui deixar de mencionar, se você tiver dúvida, recorra ao texto de Romanos capítulo 1 e você vai ver ali o homem sem Deus, quais são as coisas, né, quais são as consequências para a vida dele. Né? Se você pegar todo o texto, nós não lemos aqui porque não daria tempo, mas em Romanos capítulo 1 você vai poder ver como é que o homem ele se especializa, e aí eu estou falando especialização para o mal, no pecado. E o Senhor os entrega, já que ele fez a escolha errada. Terminamos nosso programa agora, né? Raquel, obrigada, pastora missionária Edna. Obrigada, Juliana. Obrigada, Guilherme. Obrigada a você que está em casa, porque já passou até da hora um pouquinho. Deus abençoe a todos. Até quarta que vem, ok? Tchau, Obrigada. gente. Até Tchau. quarta. Tchau.